Coloquei a minha filha de 1 aninho na creche e virei outra mãe. Eu fiz esse vídeo outro dia lá no meu TikTok e rendeu bastante comentário. Então eu decidi fazer esse vídeo maior aqui para ajudar as mamães que estão na dúvida. Coloco ou não coloco minha filha na creche? Será que eu sou culpada ou não? Porque existe muito julgamento em cima das mães que resolvem colocar a criança na creche. Então, assim, acha que é folgada, que não é paciente, sabe essas coisas? Que tá querendo não ter compromisso, que tá querendo terceirizar a educação. Eu recebi vários comentários desse nível, nesse tipo, e as pessoas ignorando a necessidade das mães de trabalhar. E para quem não me conhece, eu sou a Nathalie Pascoal, aqui no meu YouTube eu compartilho com vocês a experiência de um parto normal natural na casa de parto, amamentação e maternidade. Então vamos falar sobre creche. Eu vou compartilhar minha experiência com vocês, porque eu já estive do outro lado, tinha muita dúvida, e hoje eu só tenho benefícios com essa escolha, né? Porque eu era uma mãe muito cansada. Então, como que eu resolvi colocar minha filha na creche? Eu sou uma mãe privilegiada. A minha filha entrou na creche com 1 ano e 6 meses. Não precisei colocá-la logo de início, quando acabou minha licença maternidade, porque eu trabalho home office e eu tive a ajuda da minha mãe como rede de apoio. Então, eu não tive necessidade. Então, eu pude amamentar, ficar muito perto, tal, não sei o quê. Só que, gente, eu escolhi a livre demanda, como eu já conto aqui pra vocês. E chegou um momento que eu estava exausta. Minha filha não deixava eu trabalhar. Então, mesmo estando ali com a minha mãe, vendo televisão, tendo brinquedos, tal, ela não queria. Ela tinha necessidade de ter a minha atenção. Ela estava entediada em casa, porque em casa não tem nada para fazer. E aí um dia estava no parquinho e uma senhora, né, que é a mãe do amiguinho da minha filha, quer dizer, a avó dele, falou assim: olha, minha filha colocou numa creche muito boa aqui perto, vai lá ver, tem atividade, com terra, tem horta, tem pintura, enfim, ela foi falando vários benefícios. Então eu falei, nossa, e eu tô privando a minha filha de fazer amigos, de ter esse contato, de desenvolvimento, enfim, vou lá conhecer. Foi quando eu fui conhecer. E eu gostei muito, me senti muito confortável. Claro que eu fiquei morrendo de medo, porque seria a primeira vez que minha filha ia ficar tanto tempo longe de mim, né, das 8 ao meio-dia, mas era bastante tempo, ela amamentava, enfim, várias questões. Mas eu falei, bom, eu vou tentar, porque do jeito que tá insustentável. Porque, gente, eu me sentia muito cansada, eu não conseguia dar a atenção que a minha filha queria, porque eu estava trabalhando. Eu preciso trabalhar, tá? Então, assim, tem gente que fala assim, ah, a mãe tem que deixar o trabalho para cuidar do filho. Isso é uma opinião de quem tem uma realidade. Eu sei que a maioria das mães precisam trabalhar. E eu ia continuar trabalhando. Não tinha essa opção, ai, não quero trabalhar, ou ai, vou me sustentar, não. Isso não. Então, assim, eu acho assim, cada um tem uma realidade, a gente não precisa ficar julgando, achando que, só a mãe tem que dar educação, tá? Então, assim, minha filha ali com 1 ano e 6 meses, eu falei, acho que já tá bom, vou colocá-la. Eu coloquei. No primeiro dia, eu fiquei assim, subi a rua chorando, ficava a todo momento mandando mensagem pra diretora, pedindo foto, sabe essas coisas, quando você fica assim, nervosa? Eu fiquei nervosa, né? E eu ficava ansiosa pra chegar o horário de eu buscá-la, porque eu queria saber como é que foi e tal, não sei o quê. Enfim, os 3 primeiros dias, ela ficou um pouco assim. No primeiro dia ela chorou, não queria me soltar, e foi super difícil. Aí depois ela, no segundo dia, ficou mais assim, menos chorosa. No terceiro, então, gente, ela entrou e não olhou mais. E desde então, todo dia ela acorda e pergunta, mamãe, hoje tem escola? Mamãe, eu quero ir pra escola. E os amiguinhos dela, a mesma coisa. Tem um amiguinho dela lá, que a mãe contou, que ele não tira o uniforme, gente. Ele quer ficar de uniforme até no dia a dia. Então, assim, se você tem medo de colocar na creche, se você tem a oportunidade de escolher uma creche, eu sei que tem creches do governo que são muito boas, eu sei que tem creches por aí que são particulares ou do governo, e dá problema, que a gente olha na televisão, mas assim, se não tem como você não escolher uma creche porque você trabalha ou porque você está exausta mesmo de cuidar de casa, você vê que seu filho está entediado, coloque, gente, pesquisa, testa, porque realmente são vários benefícios. Tem gente que fala assim, mas a família que tem que criar. A minha filha é muito bem criada por mim, a creche é só um apoio, tanto que quando acontece qualquer problema, eu que repreendo, sabe? Eu sei que existem mães, existem casos e casos que colocam às vezes para se livrar, mas, gente, não é todo mundo. A maioria das mães, elas precisam trabalhar, elas precisam de rede de apoio, porque chega um momento que você fica só ali em casa, sendo dona de casa, você se perde, você fala assim, nossa, e eu? Eu não posso tomar banho, não posso fazer nada. Tudo que você vai fazer, você é interrompida. Você não consegue limpar a casa, você não consegue fazer coisas básicas. E aí tem hora que você precisa descansar, você precisa se cuidar, fazer a comida, até mesmo para a criança. Então a creche serve nisso, de te dar um apoio. Porque é normal se sentir cansada. Porque tem gente que fica julgando, tem muito julgamento, achando que a mãe tá fazendo isso pra se livrar, mas não é bem isso, né? A gente sabe que na realidade ali, no dia a dia, depois que eu virei mãe, eu vi que era completamente diferente. Porque antes de ser mãe, de viver a maternidade igual hoje eu vivo, hoje em dia, tipo, intensamente, né?
eu vi que, tipo assim, as mães que colocam na creche não é pra se livrar do filho, mas é um apoio. Tem umas que continuam trabalhando, como eu sempre falo, gente, tem gente que precisa trabalhar, não tem essa, é melhor passar necessidade do que colocar a criança na creche. Eu não sou dessas. Entendeu? Então, eu acho que é isso, sabe? São vários benefícios. Foi o que eu falei, desde o dia que eu coloquei, só teve benefício na nossa relação. Eu fiquei menos estressada, fiquei menos cansada, sabe? Fiquei mais disposta para fazer as coisas, porque eu tava perdendo gosto pela maternidade, gosto pelo meu trabalho, eu achava que o problema estava em mim. Então, a gente tem que ficar alerta aos sinais que o nosso corpo, a nossa saúde dá. Sabe? Tipo, a nossa saúde mental precisa estar em dia pra gente criar a criança. Então, assim, sei lá, você se sente cansada, começa a perder o gosto pelas coisas, sabe? É perigoso ficar com depressão, tem várias outras coisas. Se você desenvolver algum outro problema, alguma outra doença, quem que vai cuidar, certo? Então é nesse aspecto que eu pensei. Eu identifiquei que eu não estava me sentindo muito bem, eu estava frustrada com o meu trabalho, frustrada com o meu papel de mãe. Eu falei, eu preciso ter uma alternativa, porque, gente, qualquer coisa, eu perdia a linha, eu ficava estressada, brigava com a minha filha, e ela estava entediada, porque ela ficava o tempo inteiro sem fazer nada, ela não tinha amigos. Então, quando ela entrou na escola, ela se desenvolveu muito. Ela aprendeu várias coisas, aprendeu cores, letras, músicas. Ela tem os amigos dela, até hoje ela fala, ai, vou ver fulano, vou ver Beltrano. E quando ela volta da escola, ela começa a brincar com os bonecos dela, ela finge que é a tia, as crianças ali, ela dá o nome dos amiguinhos dela, e ela vai fingindo, fazendo as atividades que ela fez. Então eu fico super tranquila, porque ela nunca me relatou nada. Então a minha experiência sempre foi muito positiva, né? Eu sempre soube que ela estava em boas mãos, eu tive a oportunidade de conhecer a escola, de poder escolher e tudo mais. Então, assim, eu não tenho o que falar. Ela iniciou com meio período. Ela tinha 1 ano e meio quando eu coloquei esse meio período, que eu fiquei assim, meio apreensiva e foi dando tudo certo. Eu fui vendo que ela foi se desenvolvendo. E aí depois eu vi que ela tinha necessidade de ficar o dia inteiro na creche. Foi quando, tipo, ela voltava da escola e não dormia mais à tarde. Ela tava querendo dormir no final da tarde e isso tava atrapalhando a rotina. Aí tava atrapalhando a rotina porque ela queria dormir no final da tarde, chegava 11 horas, 10 horas ela não queria dormir. E aí eu comecei a ver que meio período não estava dando efeito na rotina, porque criança precisa de rotina. E a minha filha, ela tem um perfil de criança que precisa gastar energia, gente. Ela não tem essa de dormir muito, não. O negócio dela é brincar. Ela sempre quer brincar, ela sempre tem que ter uma atividade. Quando eu não falo assim, ah, não tem escola, ah, eu quero ir no shopping. Entendeu? Então, assim, quando eu vi que meio período não estava sendo suficiente, eu também fiquei culpada em colocar o período, o dia inteiro integral. Só que aí ela começou a me pedir. Ela começou a falar assim, mamãe, eu quero ficar o dia inteiro, meus amigos ficam o dia inteiro, eu quero ficar lá, eu quero dormir lá. Aí eu falei, então tá bom. Aí foi então que eu coloquei o dia inteiro com 3 anos e, nossa, ela adora. Aí ela começou o quê? A dormir, fazer a sonequinha depois da janta, quer dizer, depois do almoço lá, em casa ela não dormia, ela voltava, ela falava, não vou dormir. E ela cumpria, gente. E aí tava, tipo assim, me deixando nervosa, que eu não tava dando conta de novo das coisas. E aí, tipo, ela fica o dia inteiro e ajudou muito na rotina. Então, além do desenvolvimento, da socialização, de um comportamento assim, de saber que existem regras na sociedade, que o mundo não é só ela, porque ela é filha única, a rotina também melhorou bastante. Porque o que acontece? Lá eles têm horários, então assim, ah, eles comeram, vamos dormir, tira a sonequinha, depois acorda, brinca, faz lanchinho. Então, assim, é muito legal nesse aspecto que lá eles veem os outros dormindo, eles vão dormir. Eles veem os outros comendo, eles comem de tudo. Entendeu? Em casa, às vezes, eles gostam de fazer uma birra, porque a criança com a mãe, ela fica diferente sim, ela quer testar a mãe, ela quer fazer birra, tal, não sei o quê. Eu já vi que a minha filha fica uma pessoa na escola, e uma pessoa com a minha mãe e uma pessoa comigo. E é só eu estar por perto que começa a graça. Não sei se vocês passam por isso também, mas é meio que isso. Então, se você é uma mãe que tá preocupada, tal, não sei o que, esse vídeo é pra te acalmar, pra mostrar os benefícios, tá? Tem os benefícios que eu já falei, do aprendizado, da socialização, de rotina. A criança, gente, aprende a comer de tudo também, porque ela vai vendo os outros colegas, ela aprende de datas, porque querendo ou não, gente, na escola você tem as profissionais formadas para cuidar de criança, né? E elas sabem o que elas estão passando, as atividades. Então, assim, para mim foram só benefícios na minha relação, no desenvolvimento da minha filha. Eu era uma mãe que achava um absurdo em deixar a creche, mas hoje eu vejo que, assim, tem vários benefícios. Eu achava que eu ia conseguir ficar com a minha filha até os 4 anos em casa, que depois ela iria pra escola, que pra escola era muito ruim e tal, não sei o quê. Só que eu vi que não adianta eu achar uma coisa, sendo que minha filha estava demandando outra. Então ela era uma criança que tinha necessidade sim de gastar energia, de ter atividades, de interagir com outros. Ela é uma criança que adora brincar com outras crianças. E ficando em casa ali só com adultos, ela não estava se desenvolvendo. Ela nasceu em 2020, durante a pandemia.
Então foi mais difícil ainda. Quando ela via crianças, ela abraçava, ela não sabia se portar. Então, assim, para mim foram só benefícios. Existe muito julgamento em torno disso, de que as mães que colocam na creche, elas querem terceirizar a educação, que elas querem se livrar, e na verdade não é isso. Tem mães que trabalham fora, como eu já disse, tem mães que trabalham home office como eu, e tem mães que trabalham em casa como dona de casa, e o trabalho é muito pesado de dona de casa, gente, muito pesado, porque são várias demandas, né? Então, assim, não cabe a gente julgar, certo? Porque cada um tem uma maternidade, cada um tem uma realidade e cada criança tem uma necessidade. Então, aqui está o meu relato, a minha experiência, porque eu já estive do outro lado, tive anseios, medos, porque eu não sabia como que ia ser, se a minha filha ia achar que eu estava abandonando ela, eu tinha várias questões na minha cabeça, e no fim eu me surpreendi com o resultado, foi muito bom. Hoje em dia ela ama ir para a escola, ela pede para ir para a escola, ela quer ir, ela adora, tem as festinhas, tem balé, tem judô, gente, é maravilhoso, os benefícios são vários. Eu realmente, se for para falar assim, você acha que eu coloco ou não, porque eu tô cansada, coloque. Você precisa se reencontrar como pessoa, como mãe, como trabalhadora, porque a gente fica muito cansada, a gente se perde no caminho, a gente fala assim, será que eu sou eu de novo? É assim mesmo, quando a gente vira mãe, a gente se perde, mas a gente pode se reencontrar. Uma mulher muito mais forte. O filho precisa de uma mãe o quê? Forte mentalmente, com uma saúde mental em dia. E esse vídeo tem esse propósito. Se você já passou por isso, se você tem dúvidas, questões, não deixe de comentar aqui. Deixe seu comentário, sua dúvida, seu relato. É muito importante para outras mães. E se eu te ajudei com esse vídeo, deixa seu like. Se inscreve no canal para acompanhar os outros vídeos sobre o assunto, tá bom? Mande para uma mãe que tá nessa situação. E se você gosta do meu conteúdo, vai lá no TikTok, que tem vídeos diários. E é isso. Espero ter ajudado. Um beijo e até a próxima.